Na Rádio AM e YouTube você ouve Gil Gomes, o maior repórter policial do Brasil. Vocês são todos bobos, idiotas, crédulos, não existe nada. Rodolfo era completa e totalmente ateu. Não acreditava em absolutamente nada e argumentava. Rodolfo até que era um bom homem, bom pai, bom marido, bom trabalhador, bom filho, mas não acreditava em nada a não ser na vida. Depois da vida, não existe nada, dizia ele. Nada. Já imaginou? Se tem pro homem, tem pra formiga. Formiga tem alma? Abelha tem alma? Será que tem um mundo também, o paraíso das formigas? Será que tem? Não acredito em nada. Morreu, acabou. Tem que viver a vida bem vivida. Morreu, acabou. Não existe nada. A gente é igual a macaco, a elefante, a zebra, a girafa. Já imaginou um céu para cada bicho? Já imaginou? Para cada inseto, para cada vida? Não existe nada. E ele argumentava com fervor. Ele defendia a sua tese. Não tem nada depois da morte. A gente se decompõe e acaba tudo. DNA é DNA. É genética, tem pra bicho, tem pra gente, mas a gente, esse negócio de espírito, esse negócio de céu, inferno, outro mundo, isto não existe. Rodolfo, e ele brigava. Ele fazia questão de puxar este assunto em qualquer lugar. Ele fazia questão de ficar tocando neste assunto. Ele ia em festas e todo mundo sabia. Ele ia tocar no assunto. Principalmente, ele provocava quem era religioso. Se ele sabia que uma pessoa era crente, se ele sabia que uma pessoa era católica, espírita, que acreditava numa vida além desta, ele provocava. Ele fazia questão de puxar o assunto e provocava. Ele vivia dizendo, você também é dos bobos? Você também é da turma de bobo? Vai ver que vai na igreja dar o seu dinheirinho, né? Vai ver que vai na igreja pagar o seu dinheirinho, o seu dízimo. Contribuir para o padre, pastor. Como vocês são otários. Como vocês são otários. Rodolfo, sua mulher, Dona Nair, ela detestava quando o marido começava com esta conversa. Ela detestava. Para com isso, Rodolfo. Para com isso. Mas ele não perdia uma oportunidade. Ele não perdia, até criava oportunidades. Ele puxava o assunto. Você acredita em destino? Acredita? Vai me dizer que também acredita em vida depois dessa vida. Em céu, inferno, paraíso. Você é um trouxa. Pensei que você fosse inteligente e ele provocava. Tinha um primo dele que toda a festa o primo era altamente católico. O primo era católico de missa, comunhão, de reza, de oração. Ele provocava. Esse meu primo parecia inteligente quando era menino.
Agora vai, se ajoelha diante do padre. Se ajoelha diante do padre de imagens. Você vai ter uma vida, uma vida depois desta maravilhosa, né? Seus ossos, E ele falava besteira. E ele falava besteira. O primo ficava louco da vida. Quantas e quantas vezes em Natal, Ano Novo, aniversário, casamento, batizado, o primo saiu bravo, abandonou a festa e ele ficava feliz. Ele é trouxa mesmo. Ele é um idiota, acredita. A mulher dele, eu também acredito. E você não é idiota. E você não é idiota. Todo mundo que acredita não pode, pela lei científica, não pode existir outro mundo. Pela lei científica, a gente morreu, acabou. O primo morreu. O primo acabou morrendo doença, morte natural. O primo dele morreu. Ele falou, agora deve estar no céu. Agora deve estar gozando a vida. Morreu melhor para ele. Ele não acreditava que tinha uma vida melhor. Ele não ia em missa. Ele não comungava. Ele não rezava. Ele não se ajoelhava diante do padre. Se ele morreu, está feliz. No enterro do primo, ele estava alegre. Por mais incrível que possa parecer, durante o velório do primo, ele comendo sanduíche, sabe, enterro que parece piquenique? Ele parecia que estava num piquenique. Quer bala? Comprei bala para todo mundo. Quer doce? Comprei Maria Mole para todo mundo. Quer isso? Quer um Guaraná? Quer uma cervejinha? Eu vou comprar. Parecia piquenique. Parecia piquenique. Quando alguém dizia, é enterro, Rodolfo. A mulher dele, é velório, Rodolfo. Velório, mas ele acredita em vida depois desta, não morreu. Quem acredita, se ele tá certo, se ele tá certo, veja lá se ele se mexe. Respeito por quê? É um ser humano, morreu, acabou. Rodolfo infernou o velório, baixinho, nem todo mundo ouviu, mas pessoas ouviram. Ô Rodolfo, respeito pra família. Respeito, isso era um trouxa. Na hora do enterro, ele foi no cemitério. O padre encomendou o corpo e ele rindo. Tá encomendando pros bichinhos lá de baixo. Tá encomendando os bichinhos lá de baixo, os vermes. Estão de boca aberta. Esperando a chegada do primo. Não tem nada. E a mulher, calma, Rodolfo, não para, você não para um minuto, deixa a gente só orar. Você não acredita, não acredite, pô. Mas deixa quem acredita acreditar. Ah, você também é idiota. Se tivesse assombração, eu tô no cemitério. Se tivesse assombração do jeito que eu tô falando, se tivesse fantasma, seu fantasma, se eu moro aqui no cemitério, seu fantasma, se eu moro aqui no cemitério, ele ridicularizando, ele brincando, ele fazendo pouco, ele fazendo gracinha. Seu fantasma, apareça pra gente ver. Sua assombração, doutor. Tem algum doutor aí? Tem doutor assombração? Tem médico que é assombração pra tratar de espírito? O enterro do primo acontecendo e ele tirando o maior barato. A mulher, quieto, Rodolfo, pelo amor de Deus. Você tá transformando isso numa palhaçada. Tá todo mundo te olhando feio. Eu não tô falando com ninguém, tô falando com o espírito. Espírito, seu fantasma, apareça, assim eu vou acreditar. Seu fantasma. Ele internou mesmo. O sepultamento aconteceu, muita gente olhou feio para ele e ele dizendo, só porque eu sou realista, só porque eu sou inteligente, tem gente que fica contra mim.
Me prova que tem vida depois desta. Já imaginou? Há milhões de anos existe a vida humana. Que não tinha reis, rainhas, de 5, 6 mil anos atrás e até mais. Não teve. Quem é que apareceu depois de morto para contar como é que é? Quem é que apareceu cientificamente comprovado? Quem é que cientificamente... Esse negócio de falar de assombração, eu vi. Pode ver que é só trouxa. Pode ver que é na roça. Pode ver que é encruzilhada na beira do mato. É tudo explicável. A pessoa pensa e vê. Se tivesse, aparecia para mim. Eu desafiei todo mundo. Naquela noite, depois do enterro em casa, a mulher de cara feia. A mulher, poxa, Rodolfo, você fez um papelão. Coitado do primo. O primo que, coitado, tá morto. Mas coitada da família dele. A família dele é a gente, mas coitada da mãe dele, do pai dele, todo mundo sofrendo. E você ridicularizando. E você caçoando, fazendo pouco. Puxa vida, não se faz isso, Rodolfo. Não se faz, é besteira enganar o povo. Liga a televisão, você vai beber. Liga a televisão, isso é enganar o povo. E você quer saber de uma coisa? Eu vou tratar da minha vida, que eu tô cansado, eu vou dormir. Você vem? Não vou. A mulher disse não vou. Meia hora depois, a mulher via um filme na televisão. E os gritos começaram a vir do quarto. Sai! Não vem! Sai! A mulher desesperada corre para o quarto. Ainda vê Rodolfo com as mãos estendidas, como a evitar que alguma coisa pulasse em cima dele. A mulher não viu absolutamente nada. Rodolfo gritava desesperadamente: sai! Eu acredito agora! Sai! Ninguém explicou a morte dele. Aliás, no atestado de óbito, veio ataque cardíaco. Mas explicar verdadeiramente o que aconteceu, a mulher jura que viu ele com as mãos tentando evitar e gritando: sai, eu acredito agora, sai, eu acredito agora. O que teria acontecido? Entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia pode imaginar. Você acabou de ouvir Gil Gomes, a lenda eterna do rádio brasileiro. Ela era a maldade em pessoa, Zenaide. Ela gostava de fazer o mal, mas gostava mesmo de ser maldosa, fazer sofrer. Ela adorava isto, Zenaide, a maldade em pessoa, a maldade personificada. Zenaide, ela tinha um apelido feio, Mocreia. Ruim, extremamente ruim. A sua infância foi conturbada. Talvez aí a razão de tanta maldade. Talvez não. Aí a razão de tanta maldade. Ela foi criada numa favela. A mãe dela bebia. Ela teve 1000 pais. 1000 pais. A mãe dela, ora ficava com um,
ora ficava com outro, ora ficava com gente boa, ora ficava com um bêbado, ora ficava com gente ruim. Zenaide nunca contou, mas menina, 7, 8 anos de idade, foi alvo da sanha de algum tarado. Sei lá se padrasto, sei lá se parente. 7, 8 anos ela foi estuprada. E já com 9 anos, ela saía com a molecada da favela. Ela era franzina, pequenina. Ela queria sair e não queria, mas saía. Não queria porque quando não queria a pegavam à força. Zenaide, ela era má. Ela gostava de fazer, de aprontar, de fazer maldade. Imagine uma maldade e ela já tinha feito isso. Quando se imaginava uma maldade, era a Zenaide que aprontava. Com 10 anos, 11 anos, ela se torna ladra. Ela ia na feira e roubava sacolas. Ela tinha cara de coitadinha. Ela sabia fazer cara de coitadinha. Dela ninguém desconfiava. Ela se aproximava de gente, pegava a carteira, roubava, corria, chutava, mordia, maltratava a Zenaide. Com 14 anos, ela engravidou. Não sei se antes ela tinha engravidado já. Não sei se tinha abortado. Mas com 14 anos, ela assumiu uma gravidez. Só que a criança nasceu morta. Isto acirrou mais a maldade dela. Isto a tornou pior do que era. Zenaide, ela começa a andar armada. Ela começa a ser isca de bandido. Ela era isca de bandido. Atraía homens para o conto do suadouro. Ela atraía o homem, o levava para um determinado local, geralmente um terreno baldio ou no meio do mato. Ali a turminha dela já estava esperando, atacava, roubava. Ela era ladra. Era ladra, de isca de bandido. Ela se torna bandida mesmo. Ela se torna temida, altamente temida. E corria o papo, corria a conversa. Com ela não tinha, escreveu, não leu. Com ela escreveu, não leu, tiro comeu. Escreveu, não leu, tiro comeu. Dizem que ela matou muito homem. Dizem que ela matou muito homem. Se tem 3, 4 nomes que ela matou mesmo. Gente que folgou com ela. Ela era pequenina. Continuava pequena mirrada. Continuava franzina. Agora já maior, é lógico. Mas franzina. Tinha gente que não acreditava nela. Bandido. Teve bandido que é isso? Pá! E ela atirava e matava mesmo. Atirava e matava mesmo. A mocreia. Como ela se especializou num tipo de assalto, ela atacava motorista de praça. Ela ficava na beira de hospital, na entrada de hospital, e pegava táxi. Ela escolhia aquele táxi que parecia que o motorista tinha mais dinheiro. Ela pegava e mandava levar para o bairro do Capão Redondo, para as proximidades do Largo do Capão. Ali assaltava. Não só assaltava, agredia. Ela dava coronhadas. E ai do motorista que reagisse, porque ela baleava. Ela adorava atirar no membro da pessoa. Ela adorava atirar naquele lugar. Ela atirava para ferir mesmo.
Era maldade em pessoa, gostava de judiar. Quando ela pegava motorista velhinho, quando ela pegava motorista já mais de idade, ela gostava, como dizia, de sangrar. Ela gostava de sangrar. Quanta gente ela matou. Quantos companheiros dela. Ele pensou que eu era uma mulher qualquer. Ele pensou que podia fazer comigo o que o pai dele fazia com a mãe dele. Morreu. Morreu. A polícia não acreditava naquilo que se falava. Ela esteve presa inúmeras vezes, mas nunca se provou absolutamente nada contra ela. Nenhuma vítima reconheceu, ela impunha pavor. Ela impunha pavor. Assaltos a farmácias, a mercados, a açougues, ela liderava. Ela liderava. E era a pior. Ela gostava de dar coronhada. Gostava de dar coronhada. Judiava de homem e mulher. Em mulher ela gostava de atirar no seio. Gostava de atirar no seio. Atirou em várias mulheres assim de lado, pra bala não penetrar no coração. Ela, eu quero que você se lembre de mim pro resto da sua vida. E xingava. Mocreia. O nome dela cresceu. Só que a polícia não conseguia depoimento de ninguém. Os próprios bandidos entregavam os companheiros e não entregavam Zenaide. Dizem que teve gente até que falou para a polícia do nome dela. Já era. Zenaide dizia, prometia. Se alguém falar meu nome para alguém, se alguém disser meu nome, se alguém me denunciar, eu mato. Não se sabe ao certo quantas pessoas Zenaide matou. Tem gente que exagera. Será que é exagero? Dizem que ela matou mais de 30. Mais de 30. Ela dizia, não conto. Vou ficar contando. Quanta gente você matou, Mocreio? Não sei, eu não conto. Você pensa que eu mato e mando rezar a missa? Você pensa o quê? Que eu vou ficar contando? Sei lá, foi um monte. E vai ser um monte mais. Quanta gente testemunhou a maldade dela. Zenaide, quando surgiu o grupo de justiceiros na região sul, quando os pés de pato começaram a limpar a área da bandidagem, teve uma mulher que foi morta. Eles matam até mulher, teve gente que falou. Eles matam até mulher, teve gente que falou. Mas a mulher morta pelo grupo de justiceiros foi Zenaide. E dizem, correu a conversa que ela não tremeu. E ela falou, pode matar que o diabo tá me esperando. Pode matar que o diabo tá me esperando. Zenaide, a Mocreia, nunca ficou na cadeia. Embora presa inúmeras vezes, nunca ficou na cadeia. Zenaide, quando me perguntam qual a pior mulher que eu vi, qual a maior maldade que eu já presenciei, eu falo Zenaide, a Mocreia, que foi morta por justiceiros. Isso em 1989, 1990, por aí. Zenaide, uma vida sofrida, nada justifica. Nada justifica a maldade em pessoa. Zenaide. Você acabou de ouvir Gil Gomes, a lenda eterna do rádio brasileiro. Ô, seu Gil, tudo bem? Eu ouço todo dia seu programa. Eu ouço. O senhor me conhece. Já fez reportagem comigo. Eu agora tô numa boa, já cumpri pena.
Outro dia eu estava ouvindo seu programa, o senhor contou a história de um cara azarado. Por que o senhor não conta a história do Zebrinha? Eu conheço a história do Zebrinha. O Zebrinha, a história dele... Nossa, que cara azarado, seu Gil. Conta a história do Zebrinha. A turma da detenção antiga, todo mundo se lembra do Zebrinha. O Zebrinha, quer que eu conte pro senhor contar? Sentamos e ele me contou a história que eu conto agora. Um ex-detento da detenção que me encontrou me contou a história do Zebrinha. Não é Zebrinha, é Zebrinha. Zebrinha. Zebrinha, a história do qual eu conto pra você agora. Zebrinha. Tudo deu errado na vida dele. Até o nascimento dele. Até o nascimento dele deu errado. A mãe dele morreu no parto. Quando ele nasceu, a mãe morreu. Quando ele nasceu, quando Zebrinha nasceu, a mãe morreu no parto. Zebrinha na família ficou sinônimo de azar. Não foi só pela morte da mãe, não. Menino, tudo que ele tocava dava errado. Ele derrubava as coisas, quebrava. Se ligava a televisão queimava. Se mexia no carro do pai, o carro do pai quebrava. Tudo que ele punha a mão, não era que era levado, não. Era azarado. Tem criança que fazia muito mais e não levava. Há consequências maiores, mas tudo. Ele derrubava aquário, quebrava, morria peixinho. Pisava no rabo do gato, o gato arranhava ele. E assim por diante. Tudo dava errado. Tanto que foi o próprio pai que colocou o apelido dele de Zebrinha. Deu zebra. Esse menino na minha vida deu zebra. É o Zebrinha. E ficou o Zebrinha. Jogava bola. Mas sempre acontecia alguma coisa. Embora ele jogasse razoavelmente bem, não ganhava nunca. Ou o juiz roubava, ou ele se machucava, ou machucava alguém. Zebrinha era um Deus nos acuda. Quando ele começou na escola, a escola pegou fogo. Zebrinha, dava azar mesmo. Ele tinha 8 anos de idade. Quando foi feita uma excursão para o zoológico, coisa pequena, a escola alugou um ônibus. O Zebrinha vai no zoológico, o Zebrinha vai no zoológico, vai ver os companheiros dele, as zebras amigas dele. O ônibus não chegou no zoológico, bateu. Mas era tudo. Ele cresceu, e cresceu com esta fama. No bairro, naquele bairro, todo mundo sabia. O Zebrinha dava azar. Sai fora, meu! Sai fora! Que eu vou te convidar pro meu aniversário pra quê, meu? Que é isso? Sai fora, Zebrinha! Ô, Zebrinha! E Zebrinha ficou com a fama de azarado. Mas ele era azarado mesmo. Se arrumava um emprego, a firma quebrava. Ou alguém fazia uma fofoca e ele era dispensado imediatamente. Namorada, ele era bem posto. Era um rapaz bem posto. Mas não teve namorada que não colocou um chifre nele. Parecia, uma praga. Era ele namorar e a moça até então direita a traí-lo. Não sei por que traiu o Zebrinha, mas traía mesmo. Uma vez ele foi num show e caiu o palco. E assim, Zebrinha.
de azar em azar, foi levando a sua vida. Contar tudo levaria um ano inteiro. Contar como ele era azarado de verdade em pequenas e grandes coisas te levaria um dia inteiro, um ano inteiro. Porque Zebrinha era azarado mesmo. Era azarado mesmo. Ele não era ladrão. Ele não foi ladrão nunca. Mas foi preso como ladrão. Foi autuado em flagrante como ladrão. Foi autuado em flagrante como ladrão. Ele entrou numa casa lotérica para fazer um jogo. Quem sabe eu sou azarado, quem sabe só os azarados ganham. Mas assaltaram a casa lotérica. Ele estava na casa lotérica fazendo o joguinho dele quando 3 ou 4 bandidos entraram na casa lotérica e assalto. Só que deu crepe, a polícia foi chamada, a polícia chegou. Um dos bandidos jogou uma arma e ele pegou no alto. Quando a polícia se aproximou, ele estava com a arma na mão. Eu não sou bandido, eu não sou bandido. Mas ele foi o único. Os bandidos verdadeiros fugiram. Ele com a arma na mão foi preso. Testemunhas, ele estava aqui. Um comparsa dele jogou a arma para ele. Um comparsa dele jogou a arma para ele. Ele foi autuado em flagrante de assalto. Foi autuado em flagrante de assalto, Zebrinha. Zebrinha ladrão, puxa vida, quem vê cara não vê coração, hein? Nossa, a gente sempre pensou que o Zebrinha era um cara direito, além de azarado, ladrão. Condenado a 6 anos, 5, 6 anos de prisão. Ele foi para a cadeia. Ninguém queria a companhia do Zebrinha. A cela em que ele ficava era revistada toda hora. Ele estava numa cela. Inicialmente não na detenção. Ele estava numa cela, numa cadeia normal, não detenção. Ela começou a cavar um túnel. A polícia descobriu. O Zebrinha pisou naquela terra fofa e ficou com o sapato sujo de lama, como lama dentro da cela. Além de azarado burro, deram um cacete nele. Os presos, esse cara dá um azar terrível. Esse cara dá um azar terrível. Transferiram depois da condenação ele para a casa de detenção, o Zebrinha. O Zebrinha foi na casa de detenção que ele conheceu a irmã de um presidiário. Ela gostou dele. Ele gostou dela. Começaram a namorar. Foi na casa de detenção que ele conheceu aquela moça. Ela se apaixonou por ele. Ele jurou inocência. Eu não tenho culpa. Eu sou azarado. Eu tiro seu azar. Eu tiro seu azar, foi o que a moça falou. Mas eu tenho ainda muito tempo para cumprir. Eu te espero. Todo final de semana a moça ia visitar o irmão. Enquanto o irmão esteve preso, o irmão saiu, ela continuou a visitar o Zebrinha. Zebrinha agora tinha uma companheira fiel. Zebrinha agora tinha uma companheira fiel. Passou o período de azar. Durante 2, 3 anos nada aconteceu. Foi o melhor período de sua vida, melhor, mas ele estava preso. Ele estava preso. Finalmente saiu a sua liberdade. Finalmente saiu a sua liberdade. Lá estava ela na porta da detenção a esperá-lo. Ele imediatamente foi para a casa dela.
se amaziou de cara. Nem voltou para a família dele. 2 dias depois ela morreu atropelada. 2 dias depois ela morreu atropelada. Você viu? O Zebrinha, a mulher dele morreu atropelada. Azarado, que cara azarado. E o final da história? O final da história não sei. Deus queira que não me dê azar contar a história do Zebrinha. O rapaz falou, se eu já tinha visto história assim, é tudo real, seu Gil. O Zebrinha todo mundo conheceu na detenção antiga. Ele namorou com a moça, 2 dias depois que ele saiu, estava vivendo com ela morreu atropelada. Aí ele sumiu. E ninguém quis mais saber dele. Zebrinha era o cara mais azarado daquele que o senhor contou outro dia. Conta essa história. Lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá sempre um canalha a menos. Gil Gomes lhes diz: bom dia.